Estamos de volta com o Bem Viver ao Vivo. O assunto de hoje é a febre amarela. E eu estou aqui com a infectologista pediátrica e professora da UFOP, doutora Daiana Elias Rodrigues, desculpa. Doutora Daiana, a gente falou um pouquinho sobre a febre amarela silvestre, né? A gente estava falando no último bloco sobre a incidência dos macacos mortos e tal. Mas tem então uma febre amarela silvestre e uma urbana. Tem como você explicar essa diferença pra gente? Isso. É importante a gente frisar que a doença é a mesma. Então, nós temos o mesmo vírus causador, tanto da silvestre quanto da urbana. Mas os ciclos, eles ocorrem em locais diferentes e os vetores são diferentes. Então, no caso da febre amarela silvestre, que é o que nós estamos vivendo neste momento, nós temos os vetores, né, aqui na região das Américas, os mais comuns são o vetor os sabetes e o hemagogos. São os dois vetores. São os mosquitos vetores e tem como principal aí participante desse ciclo os macacos. Então, nós entramos acidentalmente, como eu disse, no primeiro bloco. No caso da febre amarela urbana, o mosquito vetor é o Aedes aegypti, que é o conhecido nosso aí, Pela né? dengue, chikungunya, zika. Exatamente. Então, esse é o vetor da febre amarela urbana. Nós não temos caso, nesse momento, de febre amarela urbana. E essa é a grande preocupação. Porque o último caso que nós tivemos no Brasil foi em 1942. Muito tempo. Muito tempo. Então, a grande questão que a gente está vivendo nesse momento é que isso não chegue a se tornar uma febre amarela urbana. Então, nesse momento, todos os esforços estão sendo feitos no sentido de que isso, né, seja controlado. Controlado, né, e que fique, de fato, controlado sem vir para a cidade. E quais são os sintomas da febre amarela? Os sintomas, nós temos uma sintomatologia muito variada. Então, nós podemos ter casos aí assintomáticos, as pessoas não têm sintomas, nada. ou sentem sintomas leves, que podem ser até a maioria das pessoas, ter sintomas inespecíficos e leves. Por exemplo, dor de cabeça, que a gente chama de cefaleia, dor no corpo. Febre é uma característica da doença, é uma doença febril aguda, então a febre é característica de todas as fases. Então a pessoa pode manifestar com esses sintomas leves, uma dor no corpo, um mal-estar, uma náusea. E se o sintoma for forte? E aí nós temos as formas mais graves, formas inclusive que tem uma letalidade alta, chega a ser em torno de 50%. E essas formas evoluem com sangramentos, com hemorragias. É mais comum, né, o aparecimento do amarelão, que a gente chama de icterícia, né, que também aparece pode aparecer nas formas leves, mas é comum nessas formas mais graves. E na forma mais grave mesmo, nós temos o que? Acometimento, principalmente do fígado e do rim, de maneira que eles param de funcionar, né? Então, é uma doença que pode evoluir com morte. Nessas formas mais graves da doença. Quem quiser fazer perguntas aqui para a doutora Daiana, liga no 3559-3903. Lembrando mais uma vez que a gente está ao vivo no site www.topcultura15.com.br. E doutora Daiana, quanto tempo leva para esses sintomas todos começarem a aparecer? A média de aparecimento desses sintomas são em torno de 7 dias. Essa é uma média, em torno de uma semana. Isso. Então, a gente tem aí o período que a gente chama de incubação, de estar sintomático, e, em média, 7 dias, a gente tem o aparecimento dos sintomas. Entre 3 e 6 dias, essa média. E aí a pessoa tem em casa, apareceu a febre, ainda mais nos dias de hoje, a pessoa vai ficar mais preocupada ainda quando apareceu uma febre, né? O que ela faz? Isso. Então, a gente, como eu disse, principalmente aqui na nossa região, que a gente não está tendo casos, né, suspeitos, se a pessoa não viajou para uma área que está tendo casos de febre amarela, né, não veio dessas áreas, então, assim, o mais provável é que seja outras doenças, porque nós temos sintomas inespecíficos, como febre, dor de cabeça, dor no corpo, náusea, que é comum para outras doenças, inclusive a dengue, por exemplo, que é grande preocupação.
Então, assim, essas pessoas a gente não precisa apavorar nesse sentido. É sempre importante procurar um serviço de saúde, porque independente da doença, um serviço de saúde inicial são as unidades básicas de saúde, né? O atendimento primário. Então, deve procurar para ser avaliado. Se essa pessoa, ela veio nos últimos 15 dias de alguma dessas áreas provenientes de casos que foram as 4 regiões aí de Minas que eu mencionei inicialmente, então essas pessoas devem procurar, né, com uma certa urgência, né, a atenção primária para ser avaliadas, porque pode, né, se vieram dessas áreas, a gente tem que suspeitar da febre amarela, principalmente se vier acompanhado de sintomas como a icterícia, que é esse amarelo do corpo, né, que inclusive o nome febre amarela, porque tem essa característica do amarelo, né? Amarela. Então, tem esses sintomas inespecíficos, principalmente associado com hemorragias leves, ou o amarelo no corpo, é importante que procure um serviço de saúde. Como você já falou no primeiro bloco, a febre amarela não é contagiosa, né? Como muitas pessoas ficam com medo às vezes, né? É bom até para tirar isso mesmo. E se a pessoa tá com a febre amarela, foi na unidade de saúde, qual que é o tratamento que ela vai receber? Infelizmente, nós não temos um tratamento específico para o vírus, como grande parte das nossas doenças virais. Mas nós temos o tratamento de suporte sintomático. Então, é importante que vá, sim, à unidade básica, porque nós temos orientações e o tratamento dos sintomas. Tratamentos que evitam, muitas vezes, que a pessoa complique. Então, das orientações mais importantes, por exemplo, na febre amarela, é a questão da hidratação. Então, uma das orientações... gripe mesmo, né? A hidratação é muito importante. Exato, exato. Então, nos casos de suspeita de febre amarela, a gente tem essa orientação de aumentar a hidratação. E isso é calculado, né? Dependendo do peso da pessoa, tem a orientação adequada de quanto de líquido que essa pessoa deve receber. E isso nós estamos falando dos casos leves, porque os casos graves, eles necessitam, ou que têm sinais de gravidade, eles necessitam internação, às vezes até em leitos de terapia intensiva, e aí tem todo um suporte. Por exemplo, né, os pacientes sangram, então eles podem receber hemotransfusão, comprometimento do rim, então esses pacientes podem precisar de diálise. Então, os tratamentos, eles vão depender aí do sintoma do paciente, mas de maneira geral, a gente trata, nos casos leves, a febre e dor com sintomático e aumenta a hidratação desses pacientes. Ok, doutora Daiane. No próximo bloco, a gente vai falar sobre prevenção, sobre a vacina, né? A gente volta já.